nas mãos. Quem estiver segurando outra coisa, solta, porque agora é a hora de nossos filhos serem alfabetizados na palavra do Senhor. As folhas sagradas, durante o culto divino, irmãos, as folhas sagradas são as únicas folhas que devem ser movidas pelas nossas mãos. Êxodo no capítulo 12, no versículo 40. Eu chamo a atenção de todas as crianças, quem tem acima de 7 anos e menos de 15. Todo mundo olhando aqui para o irmão Carlos agora. Param todos. Ok? Todas as crianças acima de 7. As crianças acima de 7 anos olhando para o professor Carlos. Isso aqui é uma aula. Os alunos, quando estão na sala de aula, não podem fazer outra tarefa que não seja prestar atenção para o professor, senão não vão aprender. Se estiver fazendo tarefa de casa na hora que o professor está explicando uma matéria nova, não vamos mostrar o caminho para os portais. Parem todos, por favor, acima de 7 anos. Essas duas criancinhas aí, quantos anos tem os dois? Quantos? Então você está sendo convocado. Ora, o tempo em que os filhos de Israel moraram no Egito foi de 430 anos. Êxodo, versículo 12, capítulo 12, versículo 41. E aconteceu que no final dos 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Houve um dia, irmãos, que Deus chamou uma família para ser representante de Deus à face da terra. Houve um dia certo que Deus chamou um povo para constituir uma família na face da terra. O primeiro período profético dos anais sagrados são os 430 anos de Êxodos. E o último período profético cronológico são os 2.300 anos. Quando os 430 anos de Êxodo se cumpriu, naquele mesmo dia, Deus pediu para toda a sua família sair do Egito. E também houve um dia, irmãos, na igreja moderna, que foi exatamente no final dos 2.300 anos, quando em 1844, naquele dia, daquele outono, Deus também chamou a última geração para sair do Egito moderno, que é a Babilônia, para ele constituir uma família na face da terra. E quando a gente sai, irmãos, no versículo 37, assim viajaram os filhos de Israel de Ramsés no Egito a Sucote, cerca de 600 mil homens de pé, sem contar as crianças. Também subiu com eles uma grande mistura de gente, sem contar os rebanhos amanadas, uma grande quantidade de gado. É uma viagem. Quando Deus nos chama, nós começamos uma viagem espiritual que só vai ter um final: os portais de pérola da Canaã Celestial. Se alguém aqui estiver perdendo de vista os portais da Nova Jerusalém, irmãos, precisamos olhar então para o rumo certo e ver o brilho que o céu já mostra para nós do nosso galardão. A igreja do Velho Testamento saiu naquele dia e a igreja do Novo Testamento também saiu num dia profetizado. O mesmo movimento, a mesma família, a mesma linhagem, o mesmo Deus. Quando eles saíram do Egito, irmãos, eles passaram primeiro pelas águas do Mar Vermelho. E a gente, quando é chamado, a gente é batizado, irmãos. A gente passa pelo Mar Vermelho para sermos batizados. E Deus batizou aquela igreja coletivamente quando ela estava passando por dentro do Mar Vermelho. E depois de nós sermos batizados, irmãos, a primeira coisa que nós recebemos é a lei. Porque a lei de Deus é o fundamento do céu e da terra. E os verdadeiros fundamentalistas são aqueles que defendem os princípios contidos na lei de Deus. Eles receberam o sábado como um sinal de Deus. Eles receberam a mensagem de saúde e a dieta divinal que era o maná. Eles receberam a doutrina do santuário, porque aquele mesmo céu que foi aberto para o patriarca Moisés foi o mesmo céu que foi aberto para o pioneiro Irã Edson. E tanto Moisés, no movimento adventista do Êxodo, como Irã Edson, no movimento adventista do tempo do fim,
Digo a doutrina que sustenta o alicerce do verdadeiro povo, que vai ser transportado pelos portais de pérola da Canaã. É a mesma doutrina, a mesma igreja. Como eles tiveram o seu profeta, o seu líder, que trouxe os estatutos e as ordenanças, nós também temos a nossa profetisa, que trouxe os testemunhos, que são os estatutos e as ordenanças para a igreja moderna. De igual maneira como o patriarca daquela igreja não pôde entrar vivo na terra prometida, a nossa também não teve. Os dois terão que ressuscitar para receber o galardão. Aquela jornada dos 40 anos estão registrada, irmãos, em Números 31. E a igreja de Deus é uma igreja organizada, porque em cada campo que se avança, que se penetra a mensagem, nós deixamos registrados a igreja, o local e o número de novos conversos. Números 33 traz as jornadas dos filhos de Israel, pelas quais saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob o comando de Moisés e Arão. Moisés registrou os pontos de partidas, segundo as suas jornadas, conforme o mandamento do Senhor. E estas são as jornadas, segundo os pontos de partidas. E do versículo 3 de Números 33 até o versículo 48, durante 40 anos, eles fizeram 40 jornadas, 40 pontos. Eles penetraram em 40 estados, em 40 regiões, e aonde eles iam penetrando, a verdade presente para aquela época era erguida, pregada, vivida, e os povos pagãos que não tinham oportunidade de ver a verdade presente para aquela época, tinham agora a oportunidade de ver como era o povo de Deus e como era o amor de Deus revelado dentro desse povo. É o mesmo movimento, irmãos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, nesses 160 anos de história, tem construído 4 gerações de 40 anos. E lembre-se que Deus chama a juízo a 4ª geração, assim como Ele chamou os amorreus. Nós registramos todas as nossas jornadas, e assim como a igreja do Velho Testamento só cresceu, a igreja do Novo Testamento, a igreja do tempo do fim, só tem crescido também. Nós estamos penetrando em todos os países, em todos os cantos, e nós estamos registrando essas penetrações, e os marcos da fé adventistas estão fincados nos 4 cantos do globo terrestre. O movimento que Deus guiou no Velho Testamento é o mesmo movimento que Deus está guiando um povo chamado Adventista do Sétimo Dia. Uma família que veio para mostrar que Deus é santo e que Ele está preparando uma nação santa. O que nós estamos registrando na nossa vida? Quais são os registros da vida do irmão Carlos que ele tem feito nesses 38 anos de adventismo? O que nós temos deixado nos anais da história como povo de Deus? O que tem registrado de nós pelo mundo afora? Como é que nós estamos nos comportando? Como é que nós estamos caminhando? Como é que está, irmão, a nossa jornada e a nossa viagem rumo à viagem final galaxial, que é a Nova Jerusalém? O que nós estamos deixando registrado nas histórias? Quais são os passos da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Brasília? O que nós estamos deixando registrado para o mundo ver qual o nosso trabalho, qual a nossa missão e qual o nosso rumo? O mesmo movimento, os 2 movimentos são movimentos proféticos. Mas veja no versículo 48 de Números 33. E todas as crianças, agora olhem para o professor Carlos. Todas as crianças acima de 7 anos, as crianças acima de 7 anos, olhem para cá. Partiram no versículo 48 dos montes de Adarim e acamparam-se nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Isto é, acamparam-se junto ao Jordão, em Abel-Sintim, nas planícies de Moabe. A igreja parou. A última jornada da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Velho Testamento foi o Vale do Sitim. E o que é o Vale do Sitim, tipo e antitipo? O Vale do Sitim é uma banda ocidental do Jordão. É a banda onde margeia o Jordão. E é exatamente o local mais agradável, mais ameno, mais produtor,
mais irrigado da Palestina. Ali tem coco, manga, pinha, uva, azeitona. Aquela região do Vale do Sitim, que é a região de Jericó, é conhecida como a região das 1000 palmeiras, de tanta palmeira que tem naquela região. O ar é um ar ameno, é uma brisa boa. Existem sombras. E a igreja adventista do sétimo dia do Velho Testamento estava acostumado somente com sol, com poeira e com uma jornada que tinha que traçar dia após dia. E de repente para no Vale do Sitim, aonde não estava acostumado com tanta mordomia, com tanta bonança, com tantas coisas fáceis. E eles acamparam. E Moisés, junto com os outros líderes, começaram a fazer os preparativos para herdar a terra prometida. Só faltavam duas coisas para passar, para entrar na terra prometida. Primeiro, atravessar o Jordão, que é o segundo batismo. O Mar Vermelho é a chuva temporã. O Rio Jordão é a chuva serôdia. O Mar Vermelho é para começar a igreja. O Rio Jordão é para ceifar a colheita. O Rio Jordão era a unção do Espírito Santo que iam capacitá-los pela fé de cercar Jerusalém, de cercar Jericó e destruir Jericó pela fé. Só faltavam isso, então eles estavam fazendo um preparativo. E de repente, a fama do povo de Deus é muito grande. O nome do povo de Deus vai pelo mundo afora, porque o nome de Deus tem poder. E todo adventista carrega um poder dentro dele quando ele defende esse nome, adventista do sétimo dia. Esse nome faz o mundo cristão, ocidental, capitalista, apostatado tremer, irmãos. Porque esse nome não é nosso. Esse nome é de Deus, que foi Ele que escolheu. E veja, irmãos, que no versículo 22 de Números, quando eles estavam na planície de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó, aquele rei daquela região já estava assustado, porque sabia que os adventistas do sétimo dia do velho mundo eram um povo poderoso, era um povo que só vencia, era um povo que só penetrava em regiões não penetradas, era um povo que sabia adorar a Deus, era um povo que tinha um Deus invisível. E Balaque ficou com medo, e Balaque mandou uma mensagem no versículo 5 de Números 22 para Balaão. E no versículo 6, Balaque, rei de Moabe, chama Balaão e fala: ó Balaão, rogo-te para tu amaldiçoar esse povo, pois esse povo é mais poderoso do que tu. É chamado uma pessoa que professa a fé na verdade presente para ir contra o movimento, amaldiçoar o movimento. E Balaão tentou. A primeira maldição que Balaão ia dar, ele abençoava. Que povo bonito. A segunda maldição de Balaão, que povo que só vence. A terceira que ele ia amaldiçoar, esse povo é um povo que só tem saúde. Aí Balaão falou: Balaque, não tem jeito, esse povo é a menina dos olhos de Deus. Mas Balaque, há um jeito, Balaão. E Balaão falou: só há um. Se nós fizermos com que eles não se tornem mais a menina dos olhos de Deus. Como? Se eles não obedecerem. Porque Provérbio diz que menina dos olhos de Deus é condicional, só se nós estivermos obedecendo. Se nós não estivermos obedecendo a lei, nós somos a menina dos olhos de Deus. Se nós não estivermos obedecendo a lei de Deus, nós somos a maldição da face da terra. Dois caminhos que a família adventista tem: obedecer aos princípios da lei de Deus nos seus cultos matinais e vespertinos, ou profanar a lei de Deus. Qual, Laila, é o nosso caminho? Só tem dois. E Balaão sabia: nós temos que fazer eles desobedecerem. Porque se eles desobedecerem, Deus não vai ter mais proteção sobre eles. Porque aos que me honram, aos que não honram, não tem promessa. É confiar na misericórdia de Jesus. E Balaque, irmãos, promoveu no versículo 25, no capítulo 25 de Números, Balaão promoveu um culto. Israel estava demorando em Sitim, Números 25. Israel começou a se misturar, a prostituir-se com as filhas de Moabe. Foi
pois elas convidaram o povo para cultos a seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se a seus deuses. Por isso Israel se juntou a outros deuses, e no versículo 3 de Números 25, a ira do Senhor acendeu-se contra ele. Mas exatamente antes do derramamento da chuva serôdia do alto clamor, haverá uma mistura do culto verdadeiro com o culto falso, haverá uma mistura da oração verdadeira com a oração falsa, e com isso atingirá a estrutura da família adventista para injetar costumes não adventistas no culto familiar. De igual maneira como aconteceu no Vale do Sitim, que Balaão começou a trazer coisas pagãs para dentro da igreja adventista do sétimo dia daquela época. De igual maneira, o Balaão, o falso profeta, quer fazer isso também hoje. Balaão quis reunir o povo de Deus numa família única e falar: Balaque, olha a família que professa o nome de Deus, olha como eles estão agora, como eles estão diferentes de alguns dias atrás. O que Balaão promoveu dentro da estrutura do povo de Deus foi uma forma de adoração diferente da forma de adoração que Deus queria. E lembre-se, Caim e Abel adoravam a Deus. Caim era dizimista, era guardador do sábado, honrava o pai. Só que Caim pensava que ele podia adorar a Deus da maneira que ele quisesse. Por isso ele ficou doido. E matou o seu irmão adventista, que queria adorar da maneira sincera. Aqueles que querem profanar o culto adventista estão acusando e criticando aqueles que ainda querem erguer o culto tradicional dos adventistas verdadeiros. Há uma luta, irmãos, na adoração. E veja que o terceiro anjo, os três anjos, o primeiro anjo da mensagem dos três, ele diz: e adorai ao Criador, e adorai aos que fez os céus, a terra e o mar. Então, por um lado, haverá adventistas erguendo a verdadeira adoração, enquanto do outro lado haverá um culto falso no mercado. São dois cultos que tem hoje: o culto adventista verdadeiro e o culto cristão falso. Não tem meio termo. Se tem meio termo aqui, é porque estão misturando rock com música sacra. É porque estão misturando coisas que são abominações com coisas que são sagradas. Qualquer pessoa aqui tem o direito de trazer qualquer coisa para dentro da igreja adventista do sétimo dia. Mas tem um preço quando você traz. Tem um preço. E veja, irmãos, que de igual maneira como Balaão foi o falso profeta antes do derramamento da chuva serôdia para herdar a terra prometida, no tempo do fim também está profetizado o Balaão moderno. Em Apocalipse capítulo 16. Os cultos estão virando show. A adoração está virando celebração. E a verdadeira adoração está virando festival. Nós não vamos mais adorar, mas festejar. Nós não vamos mais consagrar, mas vamos celebrar. É diferente celebrar de adorar. E veja que tem a corrente da celebração norte-americana, que é o Celebration. Uma corrente que quer celebrar com batuque, dançadas, roupas modernas, pregações que não edificam, mas que acariciam os pecados ocultos de cada um, enquanto outros querem erguer o verdadeiro culto que vai levar a família para o local protegido, que ontem nós conversamos sobre ele. A decisão vai ser nossa, e o tempo da decisão se aproxima, e Deus não força nenhum adventista para ser salvo. E Apocalipse capítulo 16 prevê o surgimento do Balaão moderno, irmãos. Apocalipse capítulo 16. Lá, Apocalipse capítulo 16. Todas as crianças. Versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secaram-se. O rio Eufrates vai secar no futuro para quê? Para que se preparem o caminho dos reis que vêm do Oriente. Quem são esses reis que vêm do Oriente? O dragão, a besta e o falso profeta. Vi saírem dele três espíritos imundos, no versículo 13, semelhante a rãs. Todos são espíritos de demônios que operam sinais, as quais dão ao encontro dos reis de todo o mundo. Para quê? Que o falso profeta vai fazer uma tríplice aliança na banda oriental do Eufrates.
sair de encontro aos reis de todo mundo, para congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda seus vestes, para que não diminua e não seja vista a sua nudez. 16. E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Irmãos, o rio Eufrates é o rio do Oriente Médio. O rio Eufrates é o rio que margeia a planície de Sinear. A planície de Sinear é a banda oriental do Eufrates. A planície de Sinear é o Iraque. Em cima do Iraque, hoje, que para o adventista do sétimo dia aquilo não é o Iraque, é a planície de Sinear e o Eufrates de Apocalipse. Hoje, irmãos, nós temos isso aqui cumprido em parte. Porque hoje nós temos na planície de Sinear o dragão que é Satanás, porque ele nunca saiu de lá. Porque a planície de Sinear, ela está no mesmo paralelo da planície do Armagedon, no 32 norte do meridiano internacional. De um lado você tem a planície de Sinear, o Eufrates. Do outro você tem o rio Jordão, o Armagedon. De um lado você tem uma tríplice aliança apostotada, que é o dragão, porque ele sempre esteve lá, porque esse território sempre foi dele. Ali foi construída a Torre de Babel e a imagem de Nabucodonosor. Então a planície de Sinear é o local onde Satanás escolheu para levantar os seus ditadores mundiais e fazer do Estado uma religião. Foi assim que aconteceu na Torre de Babel e foi assim que aconteceu na Babilônia. O Estado virou uma religião. Então os estatistas tinham que ser adorados com aquilo que eles acreditavam. E de igual maneira já está profetizado que Satanás iria estar novamente na forma do dragão, mas haveria com ele dois outros poderes, a besta e o falso profeta. Balaão estaria lá. A besta nós sabemos que é a grande besta do Apocalipse 13, aquela de 7 cabeças, o grande poder perseguidor, eclesiástico falido, Roma papal. Nós sabemos que o falso profeta é o poder civil, irmãos. É o protestantismo norte-americano apostatado. Vocês sabem o que o falso profeta está pregando para Roma hoje no ano 2000 profético? Vocês sabem o que a Casa Branca está pregando para o Vaticano hoje, irmãos? Ou vocês não estão acompanhando as profecias de Daniel e Apocalipse? Será se nós vamos só festejar e celebrar? Será se nós estaremos como Moisés ocupado com a obra da igreja que é tão grande, com tantos departamentos, com tantas divisões, com tantas tarefas, que esqueceremos de nossa casa preparada nas bases de Daniel e Apocalipse e dos sinais dos tempos que já mostra que o decreto está vindo para nós? Qual é o caminho que nós queremos, irmãos? É imitar um modelo de culto apostatado ou é firmar cada vez mais o culto tradicional adventista? É misturar as coisas ou é ver o que é sagrado e o que é profano? Os Estados Unidos estão dizendo que o anticristo vai levantar dessa crise. Os Estados Unidos está dizendo que ele vai reinar 7 anos. Os Estados Unidos está dizendo que ele é o único poder capaz de derrotar o anticristo. Mas os Estados Unidos, ele é o anticristo, ele não vai mudar a história, porque nós mostraremos para o mundo qual é a verdadeira luz que sai de Daniel e Apocalipse. Está chegando o dia, irmãos, que eles serão desmascarados, não por nós, mas por um poder que nós vamos receber. Por um poder que a gente não vai medir as palavras, e nós vamos acreditar que as consequências não é para nós, mas para quem mandou a mensagem. Ah, irmãos, o tempo se aproxima e a gente está brincando de religião, em vez de estar aqui se preparando para a batalha final. Em vez de estarmos formando guerreiros, Gisele, estamos formando os meninos que só vivem brincando dentro de culto. Em vez de formarmos militares espirituais, estamos formando crianças para ficar rindo nos cantos nos cantos da igreja. É isso, Gisele, que o nosso dinheiro está sendo gasto com os nossos filhos. É isso que eu estou mandando meu dinheiro, irmãos, para isso. Para eles ficarem pintando, desenhando, conversando, se mexendo, virando para onde quer, menos a atenção necessária no segundo compartimento, aonde eles podem ser espiados, perdoados e aceitos pelos céus. Ah, Laininha, o tempo avança e a mensagem, ela toma um rumo diferente, porque os últimos acontecimentos serão rápidos. E como está rápido, irmãos?
E o falso profeta quer fazer uma congregação e os Estados Unidos acreditam que eles podem congregar 200 milhões de soldados na margem do Eufrates para combater o anticristo. Eles estão, irmãos, se preparando para combater o anticristo, se armando com bombas, com mísseis. E nós sabemos que eles não vão achar o anticristo, porque são eles que são, mas eles vão achar Cristo. E eles vão crucificar Cristo novamente. E quem viu as chicotadas que Cristo sofreu, também vai saber que vai ter que sofrer as mesmas chicoteadas. Só que nós não precisamos mais de prego, porque Cristo fez o sacrifício. Mas nós seremos perseguidos, caluniados, torturados, como a imprensa está mostrando o que o mundo está preparando para os adventistas. Oh, irmãos, que família que nós queremos erguer, Laila? É uma família que só vê televisão e videogame, ou é uma família que está se preparando para a batalha final? Porque eles já estão lá, e cadê o povo de Deus alertando a igreja que eles já estão lá se unindo para a batalha final? Será que nós estamos cegos, irmãos? Será que nós não vamos reconhecer nessa crise essa profecia se cumprindo? Os Estados Unidos, o falso profeta está lá. Roma mandou a sua comissão de montar a igreja cristã no Oriente. Se lembra o que aconteceu com Roma? Quando Roma estava em falência, que se dividiu e foi para Constantinopla. Roma agora quer também mostrar as suas bases no Iraque, em Bagdá, porque lá é Babel, lá é Babilônia. E Satanás quer estar lá, irmãos. Satanás quer estar em Jerusalém, mas Deus tem um plano e nós não sabemos. Mas Satanás, enquanto não chega em Jerusalém, Satanás fica no Eufrates, desejando aquele templo para profanar, para mostrar que o sábado não vale nada, para mostrar que os judeus vão todos compactuar com o norte-americano. Hoje quem mata no mundo são os judeus e os norte-americanos. Vocês estão vendo o muçulmano matar como os judeus e os americanos? Mas só que os judeus fiéis vão romper com os Estados Unidos depois do decreto dominical, irmãos. Irmãos, nós estamos cegos. As profecias dos pequenos profetas se cumprindo em nossos olhos, na televisão, mostrando qual é a equipe que a gente vai ter que enfrentar. E a gente ainda fica brincando com os nossos filhos. Uma congregação, irmãos, um culto que terá algo que vai marcar o planeta Terra, que nós vamos ver agora. Olha o que está profetizado para esse culto. Só vão ser duas congregações: os apostatados, aliados pelo dragão desse falso profeta Balaão, e os sinceros. Haverá uma congregação de um lado e outra congregação de outro. E agora nós vamos para Malaquias 4 ver quem é que vai puxar a congregação do Senhor no tempo do fim. Quem é que vai enfrentar o Balaão moderno? Malaquias capítulo 4. Malaquias é o último profeta do Velho Testamento. Malaquias 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Para que Elias vai vir antes da volta de Cristo? Para converter os corações dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e vire a terra com maldição. E se ele, Laina, existe uma responsabilidade sobre vocês dois, que é participarem da minha verdadeira conversão. E se ele, Laina, olhem aqui para o papai. Agora, existe uma responsabilidade sobre vocês, de vocês participarem da conversão verdadeira do papai. Nós não sabemos como que vai ser o espírito e a virtude do último Elias, mas nós sabemos que o meu papel tem a ver na sua conversão e o papel de vocês tem a ver na minha conversão. Os filhos e os pais passarão por uma conversão verdadeira antes que Cristo apareça. Mas quem é que vai fazer essa conversão? É o Espírito Santo. Aquele Espírito e aquela virtude que esteve em Elias, o Tisbita, e no segundo Elias, o Batista. São três Elias: o Tisbita, o Batista. A besta e o falso profeta, somente quando a besta e o falso profeta se casarem. Porque a besta é Jezabel. E o falso profeta é também Acabe. Ao mesmo tempo que ele é Balaão propondo um culto novo,
A gente volta para uma outra história agora, para aqueles que vão enfrentar. E o falso profeta se torna Acabe e a besta Jezabel. No decreto dominical, quando a união entre o falso profeta e a besta, que é Acabe e Jezabel, se der, quando essa união matrimonial, espiritual, apostatal da prostituída se der, aí Elias se levanta de dentro do seio adventista do sétimo dia. Elias só tem uma missão aqui: chamar um povo para a consagração final. Ou é o culto falso, ou é o culto verdadeiro. Do outro aí de centro até o decreto dominical, nós teremos um tempo de preparo de Elias dentro da doutrina. Do decreto dominical à volta de Cristo, nós teremos o ministério efetivo do último Elias. Primeiro ele se prepara aqui dentro. Quando o decreto dominical sair, que é o casamento de Jezabel e Acabe, Elias cai no campo e mostra o poder que vem dos céus. E veja o que a besta e o falso profeta vão fazer nesse culto, irmãos, nessa congregação em Apocalipse capítulo 13. Olha o que vai ter nesse culto, irmãos. E o mundo todo vai ver esse culto. O mundo todo vai ter que decidir se quer louvar da maneira sagrada ou se quer louvar da maneira profana. Apocalipse capítulo 13. Versículo 11. Vi subir a segunda besta que sai da terra, que é a besta, que é o falso profeta, que é a besta estatal, que é Acabe. Essa besta aqui semelhante a cordeiro, mas fala como dragão, isso é Acabe. E no versículo 13, operava grandes sinais de maneira que fazia até fogo descer do céu à vista dos homens. E por meio desses sinais que lhe foram permitidos fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra e lhe dizia que fizesse uma imagem para ser adorada, no versículo 15. Fogo descer do céu. Vocês acham que isso vai acontecer? Claro, irmãos. Só que Satanás vai fazer fogo descer do céu quando Elias estiver na face da terra. Porque o verdadeiro Elias do tempo do fim não tem a sua forma de adoração embasada em sinais e prodígios, mas em obediência. O verdadeiro Elias do tempo do fim não vai precisar fazer fogo do céu, porque a nossa confiança e o nosso verdadeiro sinal é aquele que está em Êxodo 31. Guardai-vos no sábado, por isso é um sinal entre mim e vós, para as vossas gerações, para saibais que eu vos santifico. Enquanto nós teremos um sinal de obediência resumido e selado no verdadeiro sábado, na verdadeira lei, o mundo não estará obediente, mas estará com uma parafernália de acessórios de culto, embasado em shows, prodígios, erguimento de bons humanos, idolatrias de talentos humanos, enquanto os verdadeiros estarão procurando a simplicidade da verdadeira oração e da verdadeira música sacra. Veja que Apocalipse capítulo 16 diz que dessa tríplice aliança apostatada que está sendo formada lá no Iraque, lá na planície de Sinear, na banda oriental do Eufrates, saem 3 espíritos semelhantes a rãs. A rã pega a sua presa com qual parte do corpo, irmão? Com a língua. O dragão na forma do espiritismo moderno, a besta na forma do carismatismo moderno e o falso profeta na forma do pentecostalismo moderno. Deles sairá um dom de língua falso, embasado num louvor falso, embasado em profecias falsas, embasado num dom de língua falso. E a característica dessa congregação falsa será a língua. Não sabem cantar, não sabem orar e não sabem também pregar. O que sai da boca deles é algo enganoso que vai de encontro aos reis da terra. Irmãos, os Estados Unidos, que é o falso profeta, que é a segunda besta que sai da terra, que é o poder civil, que é ele que vai lançar o decreto dominical em solo norte-americano, e a gente sabe que quando sair esse decreto é a hora de nós sairmos da Ceilândia. É hora de nós deixarmos essa igreja, a casa, o carro, e pegarmos só nossa esposa
e os nossos filhos. Disse-lhe, Christopher, sendo um pouco filho, está na hora de nós nos prepararmos para nós estarmos prontos para a retirada final, antes da destruição que está prevista aqui. Satanás vai congregar, irmãos. Eles vão fazer um culto para essa guerra para lá. Só que depois desse culto, aí é que vai ser a desgraça total do planeta. Porque eles vão fazer esse culto. Eles vão enaltecer a família num dia de domingo. O último Elias vai estar na face da terra. E nós sabemos que o fogo do céu é o sinal de que a porta da graça vai fechar. Vocês sabiam disso, irmãos? Quando o mundo fizer fogo descer do céu, nós sabemos, a porta da graça está para fechar, gente. Chegou a prova final. Será se os nossos filhos, sabem o momento certo do seu chamado? Será se nós sabemos o nosso dia e a nossa hora? Ou nós estamos fazendo plano para 10 anos? Irmãos, no primeiro mandato, ele flauda o processo eleitoral e toma posse do poder à força, fazendo com que a Suprema Corte, que é a representação da justiça divina na face da terra, seja rebaixada e só saia de lá em justiça. Isso já se cumpriu. Depois da posse, ele enaltece o domingo e a família. E a gente sabe que ele quer bolar um culto falso. 9 meses depois, no outono, que a gente sabe que é quando Deus espia, no outono de 2001, os prédios caem testificando que ele é o homem que vai executar o decreto. Os prédios caíram para abalar o mundo, para o mundo todo ver que ele é o candidato ao cordeiro que fala como dragão. Mas é a nossa casa, que temos lá o testemunho seleto, volume 3, página 280, falando que os prédios iam cair no mandato do homem que se levanta como anticristo. Será que a nossa casa mudou, sério? O mundo todo mudou. O mundo todo tem medo e receio. Os adventistas estão com o peito aberto. Nós estamos corajosos, nada vai acontecer. Nada está acontecendo no mundo. Nós estamos planejando campanhas evangelísticas para os próximos 5 anos. É tempo de nós prepararmos primeiro a igreja para recebermos o alto clamor, para dar a mensagem final pelo poder de Deus. Cadê o livro de Daniel e Apocalipse sendo estudado nesse momento tão importante das escatologias do momento final? Acabe e Jezabel, Estados Unidos e Roma já estão lá na banda oriental do Eufrates. Estado, igreja, Acabe e Jezabel. Com uma finalidade de perseguir os adventistas do 7º dia. Agora nós sabemos, irmãos, que essa besta que sai da terra, ela vai usar um homem para executar os seus planos. Será se realmente a família Bush, que é a família candidata aos cumprimentos da profecia? Nós temos que estudar a trajetória política dele nos Estados Unidos, no estado do Texas. E lembre-se que quem matou aqueles guardadores do sábado em San Antônio, aquelas 32 pessoas, ou 37, foi o pai Bush, que exterminou. Irmãos, eles já estão há anos, só que Deus está preparando um povo. E Sofonias 1, irmãos, Sofonias 1 vai mostrar mais luz quanto a esse tema, e vamos ler, para que a luz possa raiar no arraial do povo de Deus. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a finalização da obra na face da terra. E para salvamento das famílias adventistas. Sofonias 1, versículo 14. Sofonias está lá no Velho. O movimento adventista do 7º dia começou com os grandes profetas e termina com os pequenos. Nós temos que estudar Malaquias, Sofonias, Ageu, Amós, Oséias, Abacuque, não. Está tudo aí. Está tudo aqui. Voltei sempre para cá, está tudo nos pequenos profetas. Ninguém vai se perder que estiver procurando a pérola de grande preço. Todo sincero adventista vai reconhecer o sinal de fuga e vai ser protegido no tempo de angústia. Todo sincero. Nem o sincero se perderá. Sofonias 1,14. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Eila, amarga é a voz do dia do Senhor. Clama ali um homem poderoso. Quem é esse homem poderoso, irmãos? Por isso as riquezas, 15, né?
Aquele dia é dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Que cidades são essas, irmãos? Que homem poderoso é esse? Que torres, no plural, são altas e tem um alarido contra elas? Vamos ver? Sofonias 2. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação sem pudor. Qual é a nação sem pudor, irmãos? Aquela que enfrenta Deus dizendo que o domingo vai ser enaltecido no segundo mandato. No primeiro ele amadurece o campo, no segundo ele efetiva. Antes que saia o decreto, antes que o efeito do decreto produza, haverá uma congregação na nação sem pudor. E o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira de Deus. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. O que é o dia da ira do Senhor? Apocalipse 15. E vi que as pragas, que a ira do Senhor se consumia nas pragas. Então vamos ler, irmãos. Apocalipse capítulo 15. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinha 7 últimas pragas, porque nela é consumida a ira de Deus. A ira do Senhor são as pragas. É a obra estranha que o Velho Testamento fala. Antes das pragas vai sair o decreto. Antes que o efeito do decreto seja produzido na face da terra, haverá uma congregação na nação norte-americana. Ali está o homem poderoso, cheio de riqueza. Ali estão as torres que os alaridos vêm sobre ela. Irmãos, tudo isso já se cumpriu. E nós estamos há 2 anos e meio do mar escatológico dos eventos finais. A essa época, no ano que vem, nós estaremos completando 3 anos e meio certinho da queda do World Trade Center. E o que Deus tem preparado para o seu povo, irmãos. Quando Cristo apareceu, assim que Cristo foi batizado, São Marcos diz que Cristo saiu falando, está cumprido. E a liderança eclesiástica daquela época não entendia por que esse homem está falando sobre o tempo. Existe algum tempo? E Jesus passou 3 anos e meio pregando, o tempo está cumprido. Depois de sua ascensão, os discípulos pegaram até a morte de Estevão, que foi a decisão do Sinédrio, e ali a nação foi rejeitada como toda. Não só o fechamento da porta da graça tinha fechado na cruz, mas agora a nação inteira, todos os habitantes tinham sido rejeitados. Por isso que eles começaram a pegar fora, porque os sinceros já tinham acatado o clamor. Foram 7 anos de pregação para Jerusalém quando Cristo veio. Depois, irmãos, da destruição de Jerusalém, um homem considerado louco, que foi preso, açoitado, espancado. E durante 7 anos, a voz desse homem foi soada pelos púlpitos de Jerusalém. Ai, ai, Jerusalém, ai, ai, Jerusalém. Ai, ai dos seus noivos. Ai, ai dos seus noivos. Ai, ai de seus filhos. Aquele ser estranho só passou de clamar no final do cerco de Tito, depois de 7 anos, grande conflito, predito o destino do mundo, está essa luz. Em 2 momentos da face da terra, Deus deixou uma mensagem durante 7 anos, uma mensagem de destruição final. Do World Trade Center para cá, nós já temos 2 anos e meio, irmãos. Quantos anos que a gente vai esperar para nos preparar? Falta 1 ano para completar 3 anos e meio. E nós sabemos que Cristo pegou 3 anos e meio e depois ele preparou o seu espírito para pegar mais 3 anos e meio. E nós sabemos que primeiro dentro da igreja adventista do 7º dia vai ser preparado Elias para depois ele entrar no campo e cumprir seu ministério e cumprir seu tempo designado. Qual é a família, irmãos, que quer ouvir a decisão de Elias? Se é mamon, se o que vocês estão querendo é festival, é idolatria, é dons humanos, é comércio de CDs, são músicas que não são mais sacras, são vestuários que não condiz com a fé, é a pornografia, a sexualidade estampada nas nossas vidas.
Se é isso que vocês querem, segue na mão. Agora, se vocês querem aquela rocha na caverna, lá na Chapada dos Veadeiros, que vai ser o único local onde os pés de Jesus vai estar. Se vocês quiserem isso, é só nos preparar. E o preparo é uma entrega matinal e uma entrega vespertina. Será se nós estamos fazendo os nossos cultos lá dentro de nossas casas de manhã e à tarde? Será se os nossos cultos, Vicente, são para nos melhorar ou para nós continuarmos como nós estamos? Achando, Laila, que nós vamos ter tempo para namorar ou casar. Achando, Vicente, que nós vamos ter tempo para nos formar. Não tem mais tempo, irmãos. Porque a guerra que culminará na batalha final do verdadeiro povo de Deus já começou. Os exércitos de todos os reis estão sendo chamados. E essa congregação na televisão é chamada coligação. Os exércitos estão indo para lá. E olha o que vai acontecer na batalha final em Apocalipse 9. O homem poderoso de Sofonias, aquele homem das cidades fortificadas e das torres altas destruídas. O homem sem pudor, porque afronta Deus no dia da posse, dizendo que o domingo é o dia santo, o dia da família norte-americana. Vamos ver, irmãos, em Apocalipse 9, o que esse homem quer lá no Eufrates. O que os Estados Unidos querem no Eufrates, irmãos? É o petróleo do Iraque? Não! É a besta que está cumprindo profecia, por isso que eles já estão lá. E os adventistas que não estão vendo isso, estão cegos, irmãos. E se não abriram os olhos hoje de manhã, vão perder tempo de se preparar. Vão ter que se preparar no final, nossa, na manhã angústia, no maior corre-corre, pedindo perdão pelos pecados e tentando não pecar mais pelos méritos de Jesus. Se nós temos tempo esse ano, esse é o ano, irmãos, do povo chamado Adventista do Sétimo Dia. Vamos ver Apocalipse capítulo 9. Irmãos, esse texto eu nunca li. E é a primeira vez que nós estamos lendo de uma igreja. Esse texto eu não conhecia, que esse texto não é estudado por nós. Agora veja, irmãos, o que esse texto traz sobre o Eufrates. Apocalipse capítulo 9, no versículo 13. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. 14. A qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que se acham presos junto ao grande rio Eufrates. Então quer dizer que tem quatro anjos prendendo o Eufrates? Claro, irmãos, são os quatro anjos de Apocalipse capítulo 7. Versículo 2. Clamou o anjo que tem o selo do Deus vivo, 7:2, clamou com grande voz aos quatro anjos para que não danificasse a terra. Os quatro anjos que estão segurando o Eufrates, estão segurando o Eufrates para o povo de Deus ser selado. Por isso que os Estados Unidos ainda não apertou a ogiva nuclear. Só porque ainda não chegou o dia do selamento. Mas depois do selamento, vamos ver o que o homem poderoso vai fazer. Depois que nós estivermos selados, não importa mais os anjos segurarem para não danificar a terra, se nós já estaremos selados, haja o que houver, nós seremos protegidos pelas asas dos anjos. E olha o que eles estão planejando, irmãos. E os anjos foram soltos, os que se haviam sido preparados para aquela hora, para o dia, o mês e o ano. Ninguém sabe o dia e o ano da volta de Cristo. A fim de matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu vi o número deles. O número exato. É o exército contado na banda oriental do Eufrates. E todo dia sai lá, né? Estados Unidos mantém 135 mil. É o número exato, né? Estados Unidos mantém 115 mil. França mantém 15 mil. Cada um tem seu número. Somando todos. Quanto é que vai dar? Aqui está planejando 200 milhões de soldados lá. E veja, irmãos. E assim os cavalos nessa visão que sobre eles estavam montados tinha couraças de fogo vermelha, de jacinto azul e de enxofre laranja sem cor. Quando vocês olham na televisão para aqueles generais, aqueles coronéis que vão dar as coletivas, que roupas são aqueles uniformes? Que cor são aqueles uniformes?
uma cor de um ouro morto, de um enxofre apagado. E aqui está dizendo que eles também têm a cor vermelha do fogo e a cor azul do jacinto. As cores das bandeiras dos Estados Unidos são vermelhas e azuis. E os uniformes têm cor de enxofre. Vamos ver o que eles estão planejando. Das cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Cavalos que vão soltar fogo e fumaça. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, fumaça e enxofre que saíam das bocas dos cavaleiros. Cavalheiros que da boca saem fogo, que destrói e mata 1/3 dos 6 bilhões. Porque, 19, o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas. Como é que os mísseis andam, irmão? Aonde está o poder do míssil? Na cauda, para propulsão, e na boca, que é a ogiva. O resto não é nada. Só tem 2 coisas: a cabeça, que é a ogiva, e a cauda, que é a propulsão, que é o motor. E se bater, primeiro fogo, depois fica aquela fumaça matando devagar. Mas sempre a gente defendeu que não haverá a terceira guerra. Mas a Bíblia está dizendo que vai ter uma batalha final. E Ellen White, em todos os livros, diz que Satanás não vai entregar o planeta sem uma batalha final. Só que a batalha se dá em execução depois do fechamento da porta da graça, depois que a família adventista tiver salvado. E olha o que vai acontecer, irmãos, finalizando. Porquanto as suas caudas eram semelhantes a serpentes e tinham cabeça, e com elas causavam dano. Os outros homens que não foram mortos por essa praga não se arrependeram. Como, irmãos? 1/3 do planeta Terra morre, 2/3 ninguém se arrepende. Claro, a porta da graça já está fechada, como é que o resto do mundo vai se arrepender? Mesmo com uma destruição de 1/3 maciça do planeta, o planeta não vai nem sensibilizar, porque só Satanás vai estar imperando. E o instinto de Satanás é destruir, é guerrear. Por isso que eles não vão se arrepender. E olha o que eles vão continuar. Eles vão continuar nos seus cultos, irmãos. Os outros homens que não foram mortos não deixaram de adorar os demônios, que são os espiritismos, os ídolos, que são o carismatismo, e também não se arrependeram dos seus homicídios, de suas feitiçarias, de suas prostituições, e nem de seus furtos, que os maiores roubos hoje são cometidos nas corporações cristãs protestantes. Os maiores roubos estão nas igrejas modernas por aí. São dentro dela que estão os maiores corruptos professando fé em Jesus Cristo. Estão lá camuflados, escondidos, para não serem pegos pela polícia. E Daniel 11, que é o último versículo, que faltam 3 minutos para 12. E nós não vamos passar de 12 horas respeitando o estômagozinho das crianças. Daniel 11. Daniel capítulo 11. Uma congregação, um culto militar, um culto guerreiro. Daniel no capítulo 11. No versículo 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e ele sairá com grande furor para destruir a muitos e extirpar. Versículo 45. E ele armará as tendas do seu palácio entre o mar Mediterrâneo e o monte glorioso, que é o monte de Sião, monte das oliveiras. Contudo virá o seu fim e não haverá quem socorra. No meio de todo esse campo, no meio de todo esse cenário do ano 2004, no calendário gregoriano, nós temos de um lado, formando uma congregação na banda oriental do Eufrates, a Tríplice Aliança apostatada. Nós sabemos que essa aliança, essa coligação do Eufrates, são os rumores do Oriente e do Norte de Daniel. Irmãos, Daniel profetizou a guerra do Iraque final. Os rumores do Oriente e da América do Norte. Vai espantar muitos, eles sairão para exterminar muitos. Mas de lá, depois do Eufrates, eles vão para onde? Eles vão para Armagedon. Eles vão para uma região entre o mar grande e o monte glorioso, para
profanar o sábado. E essa mesma região é o Armagedon, é o Vale de Megido, é aonde Elias derrotou os profetas de Baal nas margens do ribeiro de Quissón. O ribeiro de Quissón desce do Monte Carmelo. O Monte Carmelo está aqui, o mar Mediterrâneo lá. Para cá nós temos uma planície que é o Armagedon. Elias matou os profetas falsos lá. E Satanás quer levar um conflito lá novamente. Porque Satanás quer imitar o último Elias que está profetizando. Mas nós sabemos que a besta, o falso profeta e o dragão vão ser destruídos. Tanto é que Daniel 11:45 viu o fim deles. Não vai ter quem os socorra. O povo de Deus vai vencer. A família adventista vai vencer, irmãos, pelo poder de Jesus. O alto clamor será derramado em toda a família adventista e ela terá a unção para enfrentar essa batalha, porque por nós não conseguimos. Irmãos, não tem nenhum adventista que por ele só ele enfrenta os Estados Unidos hoje. Quem é aqui que tem coragem de falar que os Estados Unidos é a besta? Vai preso na hora. E essa é a mensagem que nós vamos ter que dar. Poxa, nós não estamos ensinando a mensagem que nós vamos ter que dar para os nossos filhos no nosso culto. Nós só estamos pondo CD, fazendo essa idolatria de cantores, ainda mais coisas que não são agradáveis e santas aos nossos ouvidos. São livros, qualquer livro que nós vamos dar para ele, ou são os livros inspirados do Espírito de Profecia? O que é que nós estamos lendo nos nossos cultos matinais? São os livros de Ellen White ou de outro escritor? Porque o de Ellen White merece confiança. Cuidado, irmãos, que o engano final é tão parecido com o certo, que aqueles que se perderem continuarão celebrando, festejando e adorando da maneira que eles quiseram, e o zelo satânico se assemelhará ao zelo divino. Irmãos, os adventistas apostatados ficarão aqui louvando a Deus, pensando que Deus está ainda aqui e nós estaremos lá, fora da Ceilândia, aonde Deus preparou lugar para nós, porque aqui só vai ter destruição e morte. Enquanto os adventistas sinceros com suas famílias saem para dar o alto clamor e abandonam as grandes cidades, as famílias que não se santificaram não acreditam que é o momento e falam: gente, calma, vamos ficar aqui um tempo. Quando o cerco apertar, que eles quiserem sair, os soldados estarão lá apontados e eles vão falar: não, então é melhor ficar com a minha vida. Aí eles arreiam, traem, passa para a fileira do inimigo. Se tornam os nossos piores inimigos, caluniadores nos tribunais e nas assembleias. O que, Marilena, que nós estamos preparando para os nossos filhos? Será que é só uma cantata, um JA, um campuri, ou é enfrentar a batalha final que já começou? Na nossa casa sairá guerreiros para enfrentar a tríplice aliança ou meninos para brincar de religião? A escolha é nossa, irmão, porque o tempo chegou. Vão ser apresentados 2 tipos de culto para vocês. E nós vamos ter que escolher. O falso é semelhante ao verdadeiro, só que ele tem um ritmo diferente. Ele tem uma balançada que a gente entra nele. Ele é só para erguer talentos. Ele é só para encher auditórios e fazer show. E não culto. A família adventista tem um lema agora: rever como é que são seus cultos. A família adventista agora só tem um preparo, Vicieri e Laina, porque vocês já viram como são as cavernas. E o pequenininho de 3 anos, Laina, eu posso até levar. Mas você que já tem 17, se o decreto sair ano que vem, você já vai ter 18. E você pode falar: papai, eu sou de maior. E como as filhas de Ló, que acostumaram com a Ceilândia, com os McDonald's, com as pizzarias e com as churrascarias da Babilônia moderna, possa ser que a gente acabe perdendo algum filho nosso. Possa ser que pelo costume que nós propiciamos com a nossa mordomia, os prazeres para os nossos filhos, nós venhamos a perder a nossa própria família. A esposa de Ló era sincera, mas o que fez a esposa de Ló perder a santidade foi a lentidão e a demora de Ló para as coisas sagradas. Enquanto Abraão saiu, Ló preferiu ficar lá no centro da cidade, olhando e mostrando para a mulher os homens que passavam.
mostrando para as filhas os homens que passavam, mostrando para a mulher as roupas que passavam, mostrando para os filhos as comidas que eles comiam. Quando chegou no dia, Ló estava preparado e a família não. Riciero, se no dia da prova o teu pai fraquejar e falar, eu não vou porque eu não tenho força, o caminho tu já sabe onde é, as rochas vai estar te esperando, filho. Agora é individual, irmãos. O preparo agora é individual. Quem não se preparar vai ver que perdeu a vida por causa de um ano de falta de preparo. A decisão chegou dentro do povo de Deus, irmãos. Elias está sendo preparado e Elias está a um passo de se levantar. E quando Elias se levantar, homem nenhum no mundo fará com ele, fará com que ele se cale, porque não é Elias que está se levantando, é um poder e uma virtude que é derramada, que foi derramada no Tisbita. É aquele poder que foi derramado em Josué e Caleb. É aquele poder que vai fazer com que a gente tenha coragem de falar, Babilônia é Roma, sai dela, povo meu, largue essas músicas, esses vestuários e essas comidas, parem de tanto fazer besteira na cama com vossas esposas e venham se santificar. O que nós estamos fazendo na cama, Marilena? É sagrado ou é profano? Qual é o culto que a gente faz dentro de casa, no nosso leito? Se é, meu amor, mas se é o Criador que tem um sinal, que ergueu uma igreja e um povo e uma família adventista do sétimo dia, se é esse, escolhemos.